Salve galera, beleza? Você está na Maré da História e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Dr. Freud, cara. E qual que é a sua importância nas ciências humanas, beleza? Na verdade eu vou tentar conversar aqui um pouquinho sobre a relação entre a psicologia e as ciências humanas, mais especificamente a importância da psicanálise, beleza? Mas antes de tudo, se você gostar do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, faz seu comentário aqui, porque é o pagamento vital que você faz aqui pra gente, beleza? Galera, vamos lá, sem delongas, direto, né, ao nosso assunto. Eu vou usar o livro como base, esse aqui, ó, Introdução à Epistemologia da Psicologia, do Wilton Japiaçu, que é um livro que eu estou utilizando na minha pós-graduação em psicanálise e eu achei excelente como introdução do assunto. Lógico que eu não vou vir aqui fazer uma resenha do livro dele, e tão pouco eu vou falar sobre Totem e Tabu do Freud, que foi outro livro que eu mostrei aqui. Quem quiser entender melhor essa relação, eu recomendo tanto Totem e Tabu do Freud quanto O Mal-Estar na Civilização, que se der tempo aqui eu comento um pouquinho. A gente tem que lembrar, cara, que a psicanálise, ela só no Brasil, para não falar nem de fora aqui, né? Falar do Brasil, ela está em diálogo com as ciências humanas desde 1932, 33, quando foi publicado o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, que a gente tem vídeo aqui no canal, né? Então, levando em consideração que Gilberto Freire foi fortemente influenciado tanto por Durkheim, que é um sociólogo, que a gente também tem vídeo aqui, e Freud, para explicar as questões da formação do brasileiro, e que isso continuou em diálogo com outros pensadores do pensamento social brasileiro, a gente tem quase 100 anos de diálogo entre as ciências humanas e a psicanálise, o que não é pouca coisa, não é? E, bom, esse problema epistemológico, esses termos difíceis que eu uso, eu vou tentar explicar com calma, tá? Esse problema da produção do conhecimento da psicologia, ele é bem complicado e ele é tão complicado quanto a produção das ciências humanas de modo geral, né? Ou seja, a psicologia seria uma ciência natural, usando métodos como o método experimental da biologia, ou ela seria uma ciência humana? Ela seria uma ciência que estuda a objetividade do comportamento humano, os reflexos de suas ações, ou ela seria uma ciência que extrapola para a subjetividade da construção do ser humano individual e social? Esse é um problema muito sério da psicologia, né? De ordem epistemológica. E quem frequenta o canal aqui conhece bem essa palavra, né? Episteme, em grego, é conhecimento, ou verdade, talvez, conhecimento verdadeiro. E logia, lógica, né? Vem de estudo, de lógica. Então é o estudo sobre como um conhecimento é produzido. Uma introdução à epistemologia da psicologia, por exemplo, como esse livro, traz como a psicologia, de modo geral, se esforçou para buscar vias de se introduzir na cientificidade contemporânea. Qual foi o caminho que a psicologia fez, trilhou, para ser aceita pelo Estatuto da Cientificidade, como diz o próprio autor, né? E é isso que a gente vai investigar de maneira geral aqui e pincelar alguma coisa sobre psicanálise. E se vocês quiserem, a gente pode aprofundar em outros vídeos conceitos psicanalíticos que nos ajudam a compreender a sociedade. Eu, particularmente, conheci a psicanálise dentro da sociedade, da sociologia, do pensar social, por meio de Wilhelm Reich, em A Psicologia de Massas do Fascismo. E um dia eu quero trazer Reich para cá, porque eu estudei a sua obra, né? Bom, primeiro a questão de diferenciar a produção psicológica, a produção de tentar entender a cabeça humana, vamos colocar assim, a alma humana, da literatura e da poesia, né? Embora a gente tenha obras literárias como Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, Goethe,
e Clarice Lispector e Guimarães Rosa e tantos outros autores que trabalham com ideias psicológicas dos seus autores, não é isso definitivamente que a psicanálise ou mesmo a psicologia vai tentar fazer, né? E que a psicologia, de modo geral, que não é necessariamente a mesma coisa que psicanálise, a gente vai ver, ela tem uma pluralidade de métodos muito grande, que é muito plural, isso tal como a história, né? E que isso complica um pouco mais a questão da definição, né? De alguns conceitos e tal. A grande questão inicial é: a psicologia é uma ciência natural ou é uma ciência humana? E aí a gente vai ter um grande debate epistemológico dentro desse assunto, né? E que a gente não consegue investigar senão por meio da história do pensamento, da história da filosofia. A gente tem os primeiros, vamos dizer assim, introdução ao pensamento psicológico ocidental lá na filosofia grega, né? O próprio Aristóteles já tinha um campo do saber da qual ele chamava de psicologia. E psique vem de alma, né? E então é uma questão que já é bem debatida na filosofia, no pensamento ocidental. Eu não sei se as aulas estão gravadas, mas eu dei uma aula aqui de filosofia sobre Parmênides, que é um pré-socrático, e eu acredito que desde Parmênides, questões de ordem psicológica, ou de alma pelo menos, são trabalhadas no pensamento ocidental. Isso aí então não vem de hoje, tá? É uma construção milenar. Mas chegando ali no período que a gente chama das luzes, né, de iluminismo, pós-renascimento cultural, século XIV, XV e XVI principalmente, surge aquilo que a gente vai chamar de uma nova ciência. A Revolução Copérnica, Galileu, o novo método científico, muito influenciado pelas questões de ordem física, né? E a desvinculação da metafísica e da religião para explicar questões de ordem natural. E esse vai ser um grande marco na formação da epistemologia, ou seja, da produção do conhecimento científico ocidental. Esse período é marcado também, no âmbito filosófico, pelo fim da metafísica. A gente pode citar aqui, por exemplo, Kant, e depois Hegel, Spinoza e muitos outros autores que eu já trabalhei aqui e a gente pode trabalhar caso vocês queiram, é só deixar no comentário. Então a gente tem uma crise da metafísica, pelo menos, né, da religião, e um advento do método científico. No campo da filosofia, isso vai ser muito claro com dois autores, René Descartes, com aquilo que a gente vai chamar de um método cartesiano ou o método da dúvida, que é basicamente a ideia de duvidar de tudo, questionar tudo, dividir em partes, e da parte mais simples à parte mais complexa, comparar as partes e aí verificar se é verdadeiro ou não. Então você percebe que tem um método de pensamento agora, né? Isso a gente chama de um método idealista ou um método cartesiano, que seria também aquela ideia do penso logo existo, que eu não vou explicar aqui com calma, né, em detalhes. A outra linha influente na metodologia do pensamento científico desse período é o Francis Bacon, com a nova lógica, né, e a ideia do empirismo e da experiência como importante na constituição do saber científico e do saber verdadeiramente produzido. Tudo isso vai se alinhar com o método da física, o método copérnico, que é inclusive muito influenciado por isso, e no campo das ciências humanas, já no século XIX, vai surgir uma corrente chamada de positivismo, que já é influenciado também por questões como Hegel, né? Filosofia da história, etc., que vai buscar basicamente trazer um ar de cientificidade às ciências humanas, emprestando o método da física. A gente tem um vídeo aqui também sobre Auguste Comte, as ciências humanas e o positivismo. Mas basicamente,
Se quem quiser se aprofundar, pesquisa, né? Aí no canal. Mas basicamente ele vai emprestar o método da física, por exemplo, da ideia de estagnação e movimento, para a ideia de ordem e progresso, com uma tentativa de analisar a sociedade por meio do método físico, científico, ou seja, uma ciência positiva. Uma ortodoxia científica, uma opinião científica rígida, da qual a psicologia vai se apegar muito. E aí a gente tem a emergência daquilo que a gente vai chamar de uma psicologia comportamental, o behaviorismo, né? Que é a ideia do comportamento, da ação, do reflexo, da reação, da formação da personalidade. É nesse período que vai surgir também os primeiros laboratórios de psicologia experimental. E a psicologia, ela vai se aproximando mais do método de Francis Bacon, empirista, na qual demanda uma experiência laboratorial, vamos chamar assim. A gente tem também o Piaget nesse período, muito importante com a psicologia comparativa. Então vão se surgindo métodos da psicologia. E é aí que a gente entra no final do século XIX, para o começo do século XX, com a figura do Sigmund Freud, trazendo algo, retomando algo para a clínica, que é o campo de investigação e é o campo, vamos chamar assim, epistemológico da psicanálise, a ideia da subjetividade humana. Isso não é algo inaugurado pelo Freud, mas Freud vai tentar analisar a subjetividade humana por meio de um método, ao menos aparentemente ou pretensiosamente, científico. Eu não vou poder explicar isso com calma e a gente pode voltar aqui no vídeo 2 para a gente poder entender melhor como que isso acontece, como que Freud vai se propor a estudar a subjetividade humana por meio de um método. E o seu conhecimento, diferente da filosofia, que já vinha pensando na subjetividade humana, a gente tem um vídeo aqui, por exemplo, sobre Kierkegaard. Eu não tenho mais aqui no canal, mas a gente pode pensar já a partir de Kierkegaard, Schopenhauer também daquele período, Nietzsche. Então a filosofia realmente vinha se debandando para a questão do existencialismo, da experiência humana. Por um lado, a filosofia vinha para esse lado mais da experiência humana, da subjetividade, e a psicologia vinha se afastando cada vez mais da filosofia, a psicologia vinha se afastando cada vez mais da filosofia, ia se apegando ao método experimental, ao método comparativo, ao método laboratorial, e Freud aparece nesse contexto estudando casos que eram denominados na literatura médica do seu tempo como histeria, né? O seu primeiro estudo, junto ao Charcot, depois, esqueci o nome do outro autor agora que publicou com ele, me perdoem, o estudo sobre a histeria, na qual ele vai começar a esboçar os primeiros passos para a psicanálise. E vai trazer a ideia de inconsciente, a ideia de transferência no tratamento pela fala, a partir do famoso caso da Ana O. E o conhecimento produzido pelo Freud não é um conhecimento como o dos filósofos, apenas por reflexão, mas é um conhecimento, em certa medida, empírico, no sentido que ele se faz pela experiência clínica. Não é laboratório, mas é clínica. Então, a partir da experiência clínica do Freud e de tantos outros psicanalistas e de 100 anos de psicanálise em relação com as ciências humanas, esse conhecimento vai ganhando base. E aí a gente pode entender com calma, senão isso aqui vai ficar muito complexo, muito grande esse vídeo. Mas basicamente o Freud ele vai trazer a ideia
de que há uma subjetividade humana e que essa subjetividade humana pode ser estudada e deve ser estudada. Mas como não é algo objetivo, é algo subjetivo, demanda de um método próprio. Ou seja, a psicanálise seria uma ciência relacionada à experiência humana, propriamente dito. O seu objeto ele é muito específico. Não é só o ser humano, mas é o ser humano dotado de subjetividade, num conflito entre o desejo e a realização desse desejo. O que, quando esse conflito, que é natural entre o desejo e a realização do desejo, por que há esse conflito? Porque há uma sociedade. E a gente vê isso em Totem Tabu, a criação dos primeiros tabus como o incesto, que vai ser questionado por Lévi-Strauss, um antropólogo, a gente pode comentar aqui, e que depois o Lacan vai fazer a defesa da psicanálise. E aí a gente tem toda a relação com o método estruturalista, que a gente pode ver com calma também, mas sobretudo no livro O Mal-Estar na Sociedade. Por quê? Nós temos desejos, é natural, mas para a construção de uma sociedade é também natural que a gente abra mão de algum desejo e que a gente crie regras, tabus, morais, normas para o funcionamento dessa sociedade. Quando essas normas, essas regras, esses tabus são demasiados sobre a nossa experiência individual, isso gera aquilo que o Freud vai chamar de um mal-estar. Então é por isso que toda a sociedade gera um determinado mal-estar. Este conceito, por exemplo, de mal-estar na civilização e o conceito de Édipo, dois exemplos que eu dou aqui, vão ser muito bem incorporados pelas ciências humanas. Por exemplo, o Gilberto Freire, quando ele diz que o filho do senhor de engenho ficava-se aos cuidados da sua ama de leite, assim chamada, uma negra que amamentava esse bebê e que cuidava dele, ele transferia para ela questões edipianas, ou seja, tinha como uma figura de afeto e de experimentação sexual. Porque outra grande contribuição do Freud nas ciências humanas e na sexologia é a ideia de que a sexualidade não é algo que surge como um estalar de dedos na maturidade ou na puberdade, mas que ela vem se desenvolvendo desde a infância. Embora ela não seja uma sexualidade, a sexualidade infantil, que é inaugurada pelo Freud, não seja a mesma da sexualidade da puberdade, porque ela não tem a questão do coito, por exemplo. Mas ele vê, né, a questão da amamentação do bebê como um ato sexual de intensa carga emocional e prazerosa. Então, como que ser amamentado por mulheres negras, na visão do Gilberto Freire, molda a psicologia desse indivíduo? Entende? Então, aí Freud é de grande importância na formação do pensamento social brasileiro e no pensamento social internacional também. Eu acho que por aqui a gente tem uma base boa sobre uma introdução da importância da psicanálise e da psicologia, inclusive comportamental, para os estudos sociais, históricos e antropológicos. Se vocês quiserem que a gente aprofunde mais esse tema, que já vai ficar longo esse vídeo, eu peço que vocês deixem um comentário, façam sugestões para que a gente possa aprofundar. A gente pode, inclusive, estudar psicanálise especificamente aqui, ou seja, psicanálise clínica, a partir da ideia de neurose, psicose e perversão, tá bom? Mas isso aí depende do comentário de vocês, do like e da inscrição.
Tamo junto, galera. Forte abraço. Eu vou voltar às aulas agora. Eu não sei qual que vai ser a periodicidade dos vídeos, mas eu espero estar presente aqui com frequência, beleza? E fiquem atentos nas lives que a gente pode fazer uma live bem legal sobre psicanálise e ciências humanas. Tamo junto, rapaziada. É nóis.